Olá! Desde a sua origem, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra já sofreu inúmeras mudanças geológicas. Apesar da aparente estabilidade, os continentes se mantêm em constante movimento e algum dia podem até se partir, fazendo que algumas cordilheiras surjam e outras desapareçam. Como nosso tempo de vida é por demais rápido se comparado com a lenta velocidade das mudanças no núcleo da Terra, acabamos acreditando mais nas previsões catastróficas das mudanças ambientais que volta e meia a gente está assistindo aí. Nesse programa, mais uma vez realizado no estúdio da TV Assembleia de Alagoas, vamos conhecer a vida do próprio planeta Terra, por dentro e por fora. Vamos apresentar, então, nossos convidados para esse tema de hoje. Humberto Giuseppe Cordani possui graduação em Geologia na Universidade de São Paulo, a USP, e obteve especialização em Geocronologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Efetuou seu pós-doutorado na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, sempre em cronologia. Atualmente é professor titular aposentado do Instituto de Geociências da USP e, em 2010, recebeu o título de professor emérito do Instituto de Geociências da USP. Se Humberto é o nosso especialista na questão de dentro da Terra, eu vou apresentar para vocês quem vai falar do aspecto fora da Terra. É o Paulo Eduardo Artacho Neto, graduado em Física, com mestrado em Física Nuclear pela USP, e é professor também de Física Atmosférica, trabalhou na NASA, nos Estados Unidos, e nas universidades de Antuérpia, na Bélgica, Lund, na Suécia, e Harvard. Atualmente é professor titular do Instituto de Física da USP, onde trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerosóis atmosféricos, poluição do ar, entre outros temas. É pesquisador emérito do CNPq. Paulo, vamos saber o seguinte, o que mais se fala, até que ponto é culpa do homem essa aceleração das mudanças climáticas? Olha, hoje já não há mais absolutamente nenhuma dúvida, é um consenso entre os cientistas de que o homem, infelizmente, né, na verdade, adquiriu essa capacidade de mudar a composição da atmosfera. Com isso, nós estamos mudando quantidade de radiação, nós estamos mudando precipitação, estamos mudando uma série de parâmetros, e isto, sim, é culpa do homem, principalmente associado com queima de combustíveis fósseis e desmatamento, como na questão do desmatamento na Amazônia. Tá, isso altera o clima. Agora, a nossa Terra, sobre a qual a gente vive, também não sofre uma alteração até de peso. A população cresceu, né, Humberto? Afeta alguma coisa o andamento lento das mexidas da crosta terrestre? Não. Olha, primeiro eu vou acrescentar alguma coisa ao que à vontade, vontade. Porque o homem é, de fato, o agente erosivo mais importante do planeta. Ou seja, o homem, com as suas mexidas, né, de construção civil e outras coisas, conseguiu mexer sobre a Terra muito mais do que a somatória de todos os rios do planeta, que erodem e que jogam tudo que tem nos oceanos. Então, o homem é o maior agente erosivo do planeta. Ora, quanto à Terra, existem outras coisas também que são importantes nessa escala de tempo. Nessa escala de tempo tem os riscos naturais, que são importantes e afetam muito certas regiões do planeta. Estou falando de terremotos, estou falando de vulcões, mas poderia falar também de problemas ligados ao clima, que é um assunto do Paulo. Se trata de inundações, deslizamento de terra, de modo que, apesar da Terra trabalhar num tempo geológico que é um tempo profundo, numa escala de tempo muito diferente, ela também pode atuar na mesma escala de tempo e provocar danos imensos. Você fala dos desastres ambientais movidos por possíveis terremotos ou deslocamentos da crosta, no caso? É isso que eu estou falando. Certo. Agora, esse aspecto, né? Muita gente nem acredita, talvez quando eu falei na abertura, a gente continua se mexendo. Falei, como se mexendo, né? Como é que é isso? É verdade que a Terra
tinha a particularidade de unir o continente africano com o continente sul-americano. E essa mexida continua, quer dizer, ela é verdade que se afastou e é verdade que mexe o quê? Uns 2 centímetros por ano? Então, André, você está falando da deriva dos continentes. Isso. Que é um assunto que era muito debatido desde, sei lá, mais de 100 anos, porque havia cientistas que acharam que a África e a América do Sul estavam unidas no passado. Eu dou um exemplo. No século XVII, Francis Bacon já achava, pela semelhança das costas de América do Sul e África, que de repente elas tinham estado unidas no passado. Pois é, mais ou menos nos anos 60, isso foi comprovado. Foi comprovado através de muitos testes que correlacionavam os 2 lugares e diziam, não, é impossível, que eles são tão semelhantes que não é possível que tenham sido separados. Bom, e aí veio uma série de medidas diretas de que eles de fato estão se afastando no momento, ou seja, aumentando o Oceano Atlântico e com uma velocidade de 2 a 3 centímetros por ano. Não dá para perceber, mas que ela existe, existe. Será que no Rio Grande do Norte, aquela história lá, porque a gente quando vai no Rio Grande do Norte já não dá para entrar no ponto, né, o famoso ponto mais próximo da África que a gente tem, está tudo desabando. É consequência desse andamento ou é o ser humano que criou o problema ali? Mas no Rio Grande do Norte você está falando de alguns A ponta da costa leste, do Cabo Branco, ali, Não, a ponta ela do Cabo Branco vai sendo erodida cada vez mais. Ou apenas é a ação do mar? Não, aí é a ação do mar. Somente? De fato, é a ação do mar. Eu estava pensando que você estava mencionando alguns terremotos de baixa intensidade que ocorreram no Rio Grande do Norte, porque Cabo Branco é na Paraíba. Não é? Troquei tudo, desculpe. Mas houve Desculpe, terremotos na região de Câmara, no Rio Grande do Norte, que foram sentidos, provocaram alguns danos ambientais, de modo que isso também existe. Eu confundi as 2 coisas. Mas, na verdade, era essa ideia da coisa estar pela mexida do normal, que acontece, ou por nossa influência. Aí eu pergunto ao Paulo, tem aqui uma coisa que eu, lendo, me preparando o programa, vi que apenas entre 1990 e 2015, a área florestal mundial diminuiu 31,5% da sua área terrestre para 30%. Quer dizer, é muito rápido assim mesmo? Sim, nós estamos destruindo florestas tropicais há uma razão muito grande. No caso da Amazônia, por exemplo, de 2016 para 2017, nós desmatamos cerca de 8.500 quilômetros quadrados em um único ano. E esse processo que está ocorrendo no Brasil também está ocorrendo em várias regiões da África, também está ocorrendo em várias regiões da Ásia tropical. Então, é uma preocupação importante porque assim que você derruba a floresta, além de você perder a biodiversidade, os serviços ambientais que essa floresta está fazendo, por exemplo, na regulação da chuva, você também emite uma enorme quantidade de carbono para a atmosfera, piorando o efeito estufa ainda mais. Então, uma das primeiras questões que nós temos que fazer como brasileiros é realmente preservar a floresta amazônica, porque o valor inestimável que ela tem é muito maior de pé do que ela derrubada. Agora, me parece que não é só a Amazônia, a gente tem, né, na parte central do Cerrado, eu tive um momento de viajar, por curiosidade até familiar, na famosa Fábrica da Pedra, que foi onde Delmiro Gouveia criou aqui em Alagoas, uma primeira energia elétrica, antes mesmo de Paulo Afonso, né? A primeira usina. Tinha um desenho no livro que meu avô tinha feito, de repente esse nível está mais de 50 metros, o São Francisco está indo embora, não é o mesmo rio que era. Toda a região do Atlântico do nosso país, ela tinha uma mata atlântica extremamente vigorosa, né? Tão vigorosa quanto a Amazônia, que simplesmente nós acabamos com cerca de 90% da floresta original. Então, esta floresta, ela tem várias propriedades, uma delas é manter o ciclo hidrológico desta região.
Agora, além do desmatamento, também a região nordestina e a região do Rio São Francisco, da Bacia do São Francisco, está sofrendo pesadamente com as mudanças climáticas globais, com uma redução da chuva muito significativa, da ordem de 30% ao longo dos últimos 20, 30 anos. Bem, deixa eu perguntar para o Humberto uma questão de comunicação direta entre esses fenômenos, porque eu percebi, quando você falou da primeira vez, você falou as construções, quer dizer, há um peso sobre a nossa bola, né? O nosso mundo aqui, a nossa terra é muito maior, né? Isso tudo, esse peso em cima da crosta mexe com aquela parte mole da terra, altera um pouco o andamento que seria o natural e lento. A resposta é não, quer dizer, não é muito importante o peso, mas é importante a quantidade. Porque isso está tudo ligado, mesmo o que o Paulo disse, está ligado com o aumento da população mundial. Quer dizer, essas coisas, digamos assim, não existiam, sei lá, 60, 70 ou 100 anos atrás. A população aumentou em tal maneira que apareceu a questão ambiental. Isso foi nos anos 60, 70. Né? A primeira conferência sobre isso em Estocolmo foi em 72. 72 que se falou em ecodesenvolvimento, e aí os países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos tinham problemas, não é? Como é que nós vamos nos desenvolver, não é? Se vocês estão dizendo que tem que parar tudo por danos ambientais. Bom, mas a população que está crescendo. A população está crescendo desde mais ou menos meados do século XX para agora, dobrando. Nós estamos no momento com 7,6 bilhões de pessoas na Terra. Eu estou falando, então, no começo, digamos, lá nos 30 ou 40, era metade disso. Na Revolução Industrial, no século XIX, a coisa não passava de 1 bilhão, não chegava a isso. Então, nós estamos indo com a população crescendo impressionante. E está aumentando tudo, está aumentando a urbanização. Está aumentando a fronteira agrícola, que está acabando com a Amazônia. Mas o problema maior é para o lado de fora, e não para o lado de dentro da Terra, no caso. Sim, na superfície da Terra. E somos nós que estamos aumentando. Sim. Na verdade, deixa eu colocar para você que não existe muito essa questão de fora ou dentro. A atmosfera pertence ao nosso planeta. Nosso planeta é um planeta dinâmico, né? Com toda a questão geológica envolvida, e é um planeta vivo. Né? Nós nunca podemos esquecer que temos vida sobre esse planeta, né? Não só a nossa espécie humana, mas também as bilhões de espécies que coabitam o planeta junto com a gente. E muito dessas bilhões de espécies estão sendo extintas, ou por alteração do seu habitat, pelo avanço do homem, por exemplo, sobre habitats que eram de outras espécies, ou pelas próprias alterações climáticas que podem fazer com que algumas espécies não consigam sobreviver em determinadas circunstâncias. Então, esse planeta vivo precisa da ajuda do homem para conseguir superar essa dificuldade ambiental. Exatamente. Nós vamos a um pequeno intervalo, já já a gente volta aqui com o nosso debate. Um instantinho só.